Existe um país onde as mulheres ocupam mais da metade das cadeiras do parlamento, o segundo maior percentual do mundo. Um país que desenvolveu suas próprias vacinas quando o mundo inteiro lhe deu as costas. Um país cujo sistema público e gratuito de saúde é elogiado em toda a América Latina. Mas é nesse mesmo país que as pessoas ainda carregam uma caderneta de papel amarelada e envelhecida para pegar arroz na fila, exatamente como faziam há 60 anos. Ainda existem noites em que cidades inteiras mergulham na escuridão, sem uma única luz acesa. Ainda existem pessoas que arriscam a vida montando jangadas com câmaras de pneu velhas e tambores enferrujados, para atravessar o mar em busca de outra vida. Como é possível que um país tão avançado seja também tão carente? Como podem existir, lado a lado, conquistas admiradas pelo mundo inteiro e cenas que a gente vê e mal consegue acreditar? Hoje, eu vou levar vocês por 10 verdades pouco conhecidas sobre essa ilha. E vamos começar por uma história que ainda não foi contada como merece: a vida real das mulheres cubanas. O paradoxo das mulheres cubanas. Se olharmos apenas para o papel, as mulheres cubanas são o modelo mais admirável de todo o hemisfério ocidental. Elas ocupam cerca de 55% das cadeiras no parlamento, o segundo maior percentual do mundo, bem à frente dos Estados Unidos, da França e do Japão. Mais de 60% dos formados nas universidades cubanas são mulheres. Mais de 2/3 dos engenheiros, médicos e especialistas técnicos da ilha também são mulheres. Nos rankings internacionais de igualdade de gênero, Cuba está sempre entre os líderes da América Latina. Mas, se você sair do relatório e descer para uma rua de Havana às 5 da manhã, verá uma imagem completamente diferente. Você verá mulheres com a caderneta de racionamento na mão, aquela mesma caderneta que a avó, a mãe e agora elas próprias já usaram, enfileiradas em frente à mercearia estatal para trocar por algumas gramas de açúcar, uma garrafa de óleo, um pouco de arroz para o mês inteiro. Você verá mães carregando baldes de água escada acima até o quarto, quinto andar, porque a bomba d'água parou quando o bairro inteiro ficou sem energia. Você verá esposas fazendo 3 trabalhos. De manhã, médica no hospital público com salário de menos de $30 por mês. À tarde, costureira em casa. À noite, vendendo pão na porta. Em Cuba, a mulher recebe poder no plenário do parlamento, mas carrega o peso mais pesado na cozinha. Elas são deputadas, professoras universitárias, engenheiras e também são as primeiras a acordar e as últimas a dormir, para segurar a família inteira em pé no meio de uma crise que não tem fim. A caderneta de racionamento que sobreviveu até 2026. Imaginem que vocês nasceram este ano, em 2026, e que desde o momento em que receberam a certidão de nascimento, o governo já entregou a vocês uma caderneta pequena, de capa amarelo clara. Essa caderneta vai acompanhar vocês pela vida inteira, do berço aos cabelos brancos. Ela se chama Libreta de Abastecimento, a caderneta de abastecimento. Ela foi criada em 1962, no momento em que os Estados Unidos impuseram o embargo total contra Cuba. No início, o governo de Fidel Castro a considerou uma solução temporária, para distribuir de forma justa os alimentos escassos. Mas esse temporário já dura mais de 60 anos, e até hoje não há sinal de que vá acabar. Todo mês, um adulto cubano recebe cerca de 3 quilos de arroz, 1,8 kg de açúcar, meio litro de óleo, um pouco de feijão, algumas gramas de frango ou peixe moído e um pãozinho por dia. Tudo por um preço quase simbólico, apenas alguns centavos. À primeira vista parece razoável, mas na prática essa quantidade só dá para 10, no máximo 15 dias.
O resto, o cidadão tem que resolver no mercado livre, no mercado paralelo ou esperar as remessas dos parentes em Miami. E o mais estranho é que essa caderneta não registra só a comida. Ela registra quem você é, onde você mora, quantas pessoas vivem na sua casa. Quem se muda tem que refazer a caderneta. Quem tem um filho tem que acrescentar o nome. E quem perde a caderneta perde o direito à ração do mês inteiro. Muitos jovens cubanos cresceram vendo a mãe acordar às 4 da manhã, pegar a caderneta e sair para a fila, e nem sabem que existem lugares no mundo onde é possível comprar arroz sem caderneta nenhuma. Para eles, isso é simplesmente a vida. A cidade com a maior frota de carros antigos do mundo. Se existe um lugar na Terra onde o tempo parece ter parado em 1959, esse lugar são as ruas de Havana. Você põe os pés na calçada e na sua frente passa devagar um Chevrolet Bel Air rosa claro, ano 1955. Atrás dele vem um Ford Fairlane verde água, ano 1957, e depois Buick, Cadillac, Plymouth, modelos que em qualquer outro país só existem em museu ou em filme antigo. Os cubanos chamam esses carros de almendrones, algo como grandes amêndoas, por causa do formato arredondado. Estima-se que hoje ainda circulem cerca de 60 mil carros americanos das décadas de 1940 e 1950 pela ilha inteira. É a maior coleção de carros clássicos em uso do mundo. Não parada em museu, mas rodando todos os dias nas ruas. De onde veio essa história? Em 1959, a Revolução Cubana venceu. Em 1960, os Estados Unidos impuseram o embargo. A partir daí, nenhum carro americano novo entrou mais em Cuba. As pessoas foram obrigadas a guardar o que tinham. E assim, seguem há mais de 60 anos. Mas como um carro consegue rodar 60, 70 anos? A resposta está nas oficinas pequenas espalhadas por Havana. Os mecânicos cubanos se tornaram alguns dos maiores artistas do mundo em customização automotiva. O motor Chevrolet quebrou? Eles arrancam um motor diesel de caminhão soviético, de um Lada, até de motor de barco, e enfiam dentro da lataria americana. Não tem peça original? Eles torneiam, fundem e fabricam do zero. Há carros que por fora são Cadillac 1953, mas quando você levanta o capô, encontra um motor de Hyundai dos anos 2000. Para o povo de Havana, cada almendron não é só um meio de transporte, é herança de família, é o ganha-pão de quem faz táxi para turistas, e é o símbolo de uma teimosia muito cubana. Se não tem coisa nova, faça com que a velha continue andando. A Guerra das Duas Moedas. Imaginem que vocês entram num café em Havana. O mesmo cafezinho, o mesmo balcão. Mas se vocês forem cubanos pagando em peso nacional, o café tem um preço. Se vocês forem turistas estrangeiros pagando em peso conversível, o mesmo café custa 25 vezes mais. Mesmo produto, dois mundos completamente diferentes. Essa era a Cuba das duas primeiras décadas do século XXI. A partir de 1994, o governo cubano colocou em circulação duas moedas em paralelo. O CUP, peso cubano usado pela população local, e o CUC, peso conversível, usado só por estrangeiros, hotéis de luxo e lojas especiais. Um CUC equivalia a mais ou menos 24 CUP. Parece só uma questão de câmbio, mas na verdade foi uma parede invisível que rachou a sociedade cubana em duas. Quem tinha CUC, normalmente gente do turismo, quem recebia remessa dos parentes em Miami, ou quem mexia com o mercado paralelo, vivia numa Cuba completamente diferente. Comprava leite, shampoo, roupa importada. Quem só tinha CUP ficava preso para sempre no mundo da caderneta de racionamento e das lojas estatais. Um médico cubano com salário de $30 por mês podia ganhar menos do que um garçom que servia turistas canadenses numa única noite.
As pessoas chamavam isso de pirâmide invertida. Quanto mais estudo, mais pobreza. Em janeiro de 2021, o governo anunciou a unificação monetária e eliminou o Cook. À primeira vista parecia mais justo, mas o resultado foi devastador. Os preços explodiram, a inflação chegou a passar de 500% em certos momentos. As pessoas correram para o mercado paralelo em busca de dólar americano e euro. Hoje, $1 no mercado paralelo troca por centenas de pesos, chegando a quase 400 pesos em certos momentos, enquanto o câmbio oficial está em cerca de 120. Cuba continua tendo duas moedas. A diferença é que a segunda já não é impressa em Havana, é impressa em Washington. O país que exporta mais médicos do que charutos. Quando se fala em Cuba, quase todo mundo pensa em charuto, rum e salsa. Mas pouca gente sabe que, durante muitos anos seguidos, o principal produto de exportação do país não era nenhuma dessas coisas. Era gente. Mais especificamente, médicos. Cuba é um dos países com a maior densidade de médicos por habitante do mundo. Cerca de 8 médicos para cada 1.000 habitantes, 3 vezes mais do que os Estados Unidos. Mas a maior parte dessas pessoas de jaleco branco não trabalha em Havana nem em Santiago. Elas estão na Venezuela, no Brasil, em Angola, na África do Sul, no Catar, na Itália e até em pequenas ilhas do Pacífico. Estima-se que houve um momento em que 50.000 médicos cubanos trabalhavam ao mesmo tempo em cerca de 60 países. É o programa que o governo cubano chama de diplomacia médica. Os países parceiros pagam ao governo cubano segundo o contrato, às vezes vários milhares de dólares por médico por mês. Só que o próprio médico fica apenas com 10% ou 20%. O restante vai para os cofres do Estado. Essa é uma das maiores fontes de moeda estrangeira de Cuba, chegando em alguns anos a quase 9 bilhões de dólares, mais do que turismo, charuto e rum somados. Só que o preço é pago dentro da ilha. Em muitas províncias, os hospitais sofrem com falta grave de especialistas, falta antibiótico básico, falta luva, agulha e até papel para imprimir receita médica. O paciente recebe a receita e tem que correr a Havana inteira atrás do remédio, ou pedir para o parente no exterior mandar. Enquanto isso, os países da América do Sul elogiam a Brigada de Jalecos Brancos cubana como se fossem heróis. Um sistema de saúde gratuito e famoso no mundo inteiro, sustentado justamente pelos médicos que tiveram que sair do próprio país. Apagão. Quando faltar luz vira a rotina do dia a dia. Em Cuba existe uma palavra que toda criança aprende assim que começa a falar. Apagão. Falta de luz. Mas o apagão em Cuba não é como em qualquer outro lugar do mundo. Ele não é um acidente. Ele é uma rotina. De outubro de 2025 até meados de 2026, a Rede Elétrica Nacional de Cuba desabou por completo 8 vezes. Só na primeira metade de 2026, essa ilha de 11 milhões de habitantes ficou 3 vezes mergulhada em escuridão total. Nenhuma lâmpada, nenhum ventilador, nenhuma geladeira funcionando em todo o território nacional. A última vez, no começo de julho de 2026, a rede levou quase um dia inteiro para conseguir atender apenas 1% da demanda da capital Havana. E essa quantidade minúscula de eletricidade foi direcionada com prioridade para hospitais e para fábricas emergenciais de processamento de alimentos. A causa é uma combinação letal: usinas termoelétricas com mais de 50 anos de idade, décadas de falta de manutenção, mais o embargo dos Estados Unidos apertando o fornecimento de petróleo importado. A Venezuela, principal fornecedora de petróleo para Cuba, também está em crise e cortou entregas. E o povo se adapta de maneiras que a gente do século XXI mal consegue imaginar. Em Havana, as donas de casa levam o fogão de carvão para o quintal e acendem fogo para cozinhar arroz.
exatamente como faziam os bisavós antes da Revolução. Uma senhora de 62 anos contou ao jornal que a vida inteira nunca tinha cozinhado com carvão e que agora simplesmente não tem outra opção. As crianças estudam à luz de vela. Os idosos sobem 10 andares a pé porque o elevador está morto. Os hospitais precisam ligar geradores a diesel, só que o próprio diesel também está acabando. Existem noites, no centro de Havana, em que você fica na varanda de um andar alto e olha para baixo, e uma metrópole de 2 milhões de habitantes está silenciosa como na Idade Média. Só o barulho das ondas do mar chegando de longe, e algumas velas tremulando nas janelas. A religião mista e misteriosa Santeria. Se você estiver passeando na parte antiga de Havana e cruzar com alguém vestido todo de branco da cabeça aos pés, inclusive o sapato, o chapéu e o chale, não se assuste, não é traje de casamento. É um praticante de santeria no período do Iauô, o primeiro ano depois da iniciação em uma das religiões mais misteriosas de todo o hemisfério ocidental. A santeria, também chamada de Regla de Ocha, nasceu de uma tragédia histórica. Do século XVI ao XIX, centenas de milhares de escravos negros foram trazidos da África Ocidental, principalmente iorubás, da região que hoje é a Nigéria, para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar em Cuba. Os senhores de escravo espanhóis os proibiam de cultuar os deuses da terra natal e os obrigavam a seguir o catolicismo. Mas os iorubás encontraram um jeito espertíssimo. Esconderam seus deuses orixás por trás das roupas dos santos católicos. Assim, Santa Bárbara, que estava nas igrejas espanholas, era na verdade Xangô, o deus do trovão e da guerra. Nossa Senhora da Caridade do Cobre era Oxum, a deusa do amor, dos rios e do mel. São Lázaro era Babalu Ayê, o deus das doenças e da cura. Por fora rezavam ao deus cristão. Por dentro, invocavam o nome do orixá. Esse disfarce espiritual durou 300 anos. E no fim, as duas religiões se fundiram numa só, que hoje conhecemos como santeria. O que mais choca quem vê de fora são os rituais. Na iniciação, o novo devoto tem que raspar a cabeça, ficar um ano inteiro vestindo só branco, não pode se olhar no espelho à noite, nem apertar a mão de desconhecidos. E os babalaôs, os grandes sacerdotes, ainda hoje fazem sacrifícios de galinha, cabra e tartaruga aos orixás. O sangue é derramado sobre pedras sagradas, e a carne é cozida e dividida entre a comunidade. Esse ritual é totalmente legal em Cuba. Estima-se que mais de 70% dos cubanos, mesmo que oficialmente se declarem ateus ou católicos, procuram a santeria pelo menos uma vez na vida. A onda de cubanos atravessando o mar em jangadas caseiras. Da costa norte de Cuba até as praias da Flórida, nos Estados Unidos, a distância é de apenas uns 150 quilômetros. Olhando no mapa, é uma faixa fina de água azul. Mas na vida real, esse é um dos trechos de mar que mais engoliu vidas em todo o hemisfério ocidental. Os cubanos têm uma palavra própria para quem atravessa o mar: balseiros, os que vão de jangada. Da década de 1960 até hoje, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham deixado Cuba desse jeito. E elas não vão de navio. Elas vão em jangadas caseiras que, se você visse com os próprios olhos, não acreditaria que dá para se aventurar em alto mar com aquilo. O material é qualquer coisa que flutue. Câmara de pneu de caminhão inflada e amarrada como boia. Tambor de plástico vazio. Placa de isopor arrancada de geladeira velha. Tábuas de madeira pregadas com prego enferrujado. Tem quem chegue a soldar o capô de um almendron antigo para virar o casco da jangada. O motor, quando dá sorte, é de cortador de grama ou de bomba d'água adaptada. Quando não dá, é só remo e vento. O pico foi em 1994, quando a crise do período especial jogou mais de 35 mil pessoas ao mar em poucas semanas. Mas a onda nunca parou.
Em 2022, com a crise econômica e os apagões prolongados, uma nova onda estourou, e nesses 2 anos, quase 4% da população cubana deixou a ilha. O mais doloroso é que ninguém sabe quantos morreram no meio do mar. Os tubarões do Estreito da Flórida, a corrente do Golfo, tempestades repentinas, sede, calor extremo. Cada travessia é uma aposta com a morte. Estima-se que entre 20% e 30% dos balseiros nunca chegaram do outro lado. Hoje, muitos cubanos escolhem outro caminho. Pegam avião para Nicarágua, onde é fácil conseguir visto, e depois caminham milhares de quilômetros pela América Central e pelo México até a fronteira dos Estados Unidos. Mas seja pelo mar ou por terra, a pergunta continua a mesma. O que faz uma pessoa estar disposta a apostar a própria vida só para deixar a sua terra natal? Vacinas próprias contra a Covid-19, por causa do embargo. Quando a pandemia de Covid-19 estourou no começo de 2020, o mundo inteiro entrou numa corrida desesperada para conseguir vacinas. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, os países ricos encomendaram bilhões de doses antecipadamente, e os países pobres formaram fila esperando as doações do programa COVAX. Mas havia um país de 11 milhões de habitantes que não podia comprar de nenhum grande fabricante, porque o embargo dos Estados Unidos bloqueava tanto as transações financeiras quanto o transporte. Esse país foi obrigado a fazer o que nem muitas grandes potências se atreveram a tentar: desenvolver as próprias vacinas do zero. Enquanto Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido gastaram dezenas de bilhões de dólares em projetos de vacina, Cuba conseguiu fazer o mesmo com uma fração pequena desse orçamento. O Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Havana, uma instituição que existe desde a década de 1980, se tornou o principal campo de batalha. Em pouco mais de um ano, os cientistas cubanos apresentaram 5 candidatas à vacina, um número recorde para um país em desenvolvimento. 2 delas foram autorizadas para uso, Abdala e Soberana 02. Um detalhe especial: a Soberana 02 virou a primeira vacina contra a Covid no mundo aprovada para crianças a partir de 2 anos de idade, antes até das vacinas ocidentais. O nome Soberana, em espanhol, significa soberana, uma mensagem política clara. Nós não dependemos de ninguém. Em meados de 2022, mais de 90% da população cubana já tinha o esquema vacinal completo, uma das maiores taxas do mundo naquele momento. As vacinas cubanas chegaram a ser exportadas para Venezuela, Nicarágua, Irã e Vietnã. Mas por trás dessa conquista existe uma verdade dura. Enquanto os cientistas cubanos faziam esse feito, os hospitais deles seguiam sem seringa, sem gaze, sem oxigênio. Muitas pessoas iam se vacinar com o imunizante nacional e voltavam para casa tendo que esperar o apagão passar para ter água para tomar banho. Um país que consegue fabricar a própria vacina, mas não consegue comprar um aparelho de ar-condicionado. O país sem Coca-Cola, sem McDonald's e com um Google pela metade. Imaginem que vocês chegam a uma capital de 2 milhões de habitantes, caminham pelas ruas mais movimentadas e não encontram nenhuma única placa amarela com o M do McDonald's. Sem Starbucks, sem KFC, sem loja oficial da Coca-Cola, sem Apple Store. Havana é uma das raras capitais do planeta onde as marcas americanas praticamente sumiram por completo. Não porque elas não quisessem entrar, mas porque não tem permissão. O embargo dos Estados Unidos, imposto desde 1960, proíbe quase todo o comércio entre os dois países. Como resultado, por mais de 60 anos o mercado cubano ficou imune à cultura de consumo americana. Os cubanos tomam Tucola no lugar da Coca-Cola, um refrigerante escuro produzido pelo Estado, com sabor um pouco diferente. Comem hambúrguer caseiro nos paladares familiares.
O smartphone mais comum não é iPhone, e sim Huawei da China, ou Samsung comprado no Panamá e no México, e depois trazido para dentro do país. Mas a história mais chocante é a da internet. Só em 2018, os cubanos puderam pela primeira vez usar internet 3G no celular. Antes disso, para navegar era preciso ir a um parque com Wi-Fi público e comprar um cartão de tempo pelo preço equivalente a um dia inteiro de salário de um médico, para usar durante 1 hora. Facebook, Gmail e YouTube, tecnicamente, ainda podiam ser acessados, mas eram tão lentos e caros que só a classe média conseguia usar com regularidade. Alguns sites de imprensa estrangeira eram bloqueados por completo. E a solução que os cubanos inventaram é genial a ponto de ser difícil de acreditar. É o El Paquete Semanal, o pacote da semana. Uma vez por semana, profissionais especializados baixam cerca de 1 terabyte de conteúdo. Os últimos filmes de Hollywood, séries da Netflix, jogos de futebol europeu, vídeos populares do YouTube, notícias e até atualizações de software. Tudo isso vai compactado num HD ou pendrive USB e é passado de mão em mão pela ilha inteira ao custo de apenas alguns dólares por semana. Uma rede de distribuição de conteúdo totalmente subterrânea, funcionando sem internet. Cuba deve ser o único país do mundo em que a Netflix é assistida em massa, pelo pendrive. Chegamos ao fim das 10 verdades mais chocantes sobre Cuba. Um país em que as mulheres ocupam mais da metade das cadeiras do parlamento, mas ainda passam a manhã inteira na fila para trocar algumas gramas de arroz por uma caderneta de papel amarelada. Um país que envia dezenas de milhares de médicos ao mundo inteiro, mas cujos hospitais em casa não têm nem agulha. Um país que desenvolveu a própria vacina contra a Covid, enquanto o resto do mundo brigava para comprar as suas, mas que à noite acende velas por causa do 8º apagão nacional. Um país que se orgulha de ter resistido por mais de 60 anos ao embargo, mas do qual todo ano dezenas de milhares dos próprios filhos saem em jangadas atravessando o mar ou caminhando pela América Central. Cuba é o paradoxo mais vivo do século XXI, o lugar onde conquistas admiráveis e carências brutais existem lado a lado, na mesma rua, no mesmo teto, dentro de uma mesma pessoa. Agora eu quero perguntar para vocês, se pudessem pisar em Cuba, vocês teriam coragem de morar lá por um mês? Deixem nos comentários sim ou não para eu saber. E se o vídeo de hoje foi interessante, não esqueçam de deixar o like, apertar em inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder as próximas viagens. Muito obrigado por assistir até o fim. Tchau, tchau.